Por quê? Porque eles têm a fatia maior do mercado, eles têm representatividade, têm é, prestígio com pessoas especiais, isso no nosso país conta muito. Lobby, entendeu? Exatamente. Então, assim, isso é um fato. A gente não tem como fugir disso. No entanto, a gente tem que correr por fora e ver o que a gente consegue, tá? Inicialmente não temos o certificado. Temos certificados internacionais, que é um certificado europeu, que é o K-Marx, né, que é válido na Alemanha, Portugal. Nosso produto tem esse certificado, é certificado pela CE, ou seja, as partes elétricas, tudo certificado. Depois eu posso mostrar uma tabela de certificações que temos. No Brasil a gente não tem, mas não é nossa culpa não, é porque realmente não tem quem faça qualquer tipo de teste para poder certificar o produto. Não existe legislação para poder que fala sobre o solar, sobre o tubo a vácuo. Essas são as vantagens. O tubo a vácuo, estou falando aqui bastante de aquecedor e tudo, mas vamos falar um pouco do que é o nosso, o que ele traz de revolucionário que a gente está batendo nessa tecla aí. O que é o tubo, na verdade? Tubo a vácuo. Na verdade, são dois tubos, não é um tubo só. Um tubo, são dois tubos concêntricos, ou seja, um tubo dentro do outro. Depois eu posso mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar um e dar na mão de vocês para vocês verem como que é, o que é o exatamente, para vocês sentir o que é. Mas na verdade, eu tenho uma foto aqui que eu coloquei, não coloquei. Dá para ver que são o seguinte, são duas camadas. Tá? Tem uma camada externa, eu posso mostrar aqui depois para vocês. Tem uma camada externa totalmente transparente, tá? E tem uma camada interna. Tá? Entre essas duas camadas que temos o vácuo, ou seja, quando é fechado esse material, porque na verdade elas são dois tubos, um dentro do outro. Quando é fechado, a parte de baixo ele vai funcionar igual uma lâmpada. Quando ele é fechado, é tirado todo o ar interno, ou seja, entre esses dois tubos temos vácuo. O que isso o vácuo me... O que o vácuo gera para mim, tá? O que ele faz? O calor não trafega no vácuo. Acontece o que acontece na Terra. O Sol emite luz, passa toda, vem a luz, trafega todinha. Quando entra na atmosfera, que aí ela passa a ter contato, ela é transformada em energia térmica. A maioria, na verdade, não é tudo, é transformada em energia térmica, só que não vai para fora. Não sai se você sair da atmosfera, é totalmente gelado. Por quê? Porque não temos a energia térmica, ela não se propaga no vácuo. Esse é o grande lance. Agora, olha para vocês verem o grande lance que a gente tem aí de diferencial. Quando eu entro, imagina a luz batendo, passa no primeiro que é transparente, totalmente transparente, vai no segundo tubo. O segundo tubo ele recebe uma pintura interna. A primeira pintura, uma pintura fosca. Tem lá um material, um nome bem estranho lá. Depois, se for a nível de técnico, se vocês precisarem, eu passo para vocês. Mas na essência é uma pintura fosca, tá? Depois ele recebe uma outra camada de pintura de nitrato de alumínio, que é altamente para condução da temperatura. E depois disso ainda tem outra camada cobreada, que é para ajudar mais ainda na condução da energia. Agora pensa vocês, a luz passou pelo tubo transparente, passou pelo vácuo, entrou dentro do segundo tubo. Nessa camada que é fosca, totalmente preto, fosco, ela é transformada em energia térmica. Quando ela é transformada em energia térmica, ela fica presa lá dentro. A partir daí, esse é o grande lance, absorver máximo. Quando a gente trabalha com tubos, os primeiros tubos que saíram de vácuo, saiu no mundo, que foram lançados, eles eram tubos e eram planos. Internamente a superfície era plana, não tinha dois tubos. Era somente o vácuo e uma superfície plana. Só que o que foi verificado depois? Que se eu trabalho com ele cilíndrico, o Sol vai estar incidindo sempre perpendicular. De todos os lados que você tiver energia, ele vai estar incidindo perpendicular ao tubo interno. Quando você incide ele perpendicular, a absorção é maior. Então ele gera mais, a energia é transformada de energia elétrica, em energia de luz, é transformada em energia térmica, com mais facilidade. Então, assim, esse é o grande lance. O que?
a absorção máxima e perda mínima. Se está confinado aqui dentro do vácuo, a minha perda, esse vácuo aqui tem um fator lá, tem um número lá que é não sei quanto por 10 a sétima do valor do vácuo que tem aqui dentro. Certo? Depois eu tenho número, posso passar para vocês a quem for interesse, tá? Mas com isso, o grande lance é o que? Se eu absorvo o máximo, porque sempre os raios são sempre perpendiculares, e se eu perco o mínimo porque ele está confinado ali dentro, eu ganho das placas solares normais. Por quê? O que acontece com as placas solares planas? Primeiro que a incidência é sempre só de um lado que ela vai ficar perpendicular, ou seja, só ao meio-dia que você vai ter raios realmente perpendiculares. Isso é uma perda. Segundo, elas têm... Depois, é que assim, a maioria de vocês já deve ter visto, já deve ter mostrado já. Lá em cima eu tenho um aquecedor desses aqui ao sol. Se você chegar aqui e pegar nesse cara aqui, ele está do mesmo jeito, frio, do mesmo jeito que está esse daqui. Mesmo estando no sol lá há dias. O que acontece com a placa tradicional? Quando você coloca ela ao sol, ela aquece, ela dilata e se pode acontecer de quebrar. Mas assim, o grande lance que acontece é o que? Quando ela aquece, quando está quente. Mas quando esfria, ela esfria também. Então assim, além de você ter a absorção mínima, na verdade não é mínima, também não vamos esperar. Ter a absorção, a perda na absorção, você ainda tem a perda durante a noite. Com esse cara aqui você não tem perda durante a noite. Tem, logicamente que tem, mas é muito pequena. Por quê? Porque o vácuo fica altamente isolado. Tá, já vamos mostrar o tubo para o pessoal, mas eu acredito que vocês devam conhecer também, tomara que sim. Não tem, posso passar para cada um, mas vai ficar batendo na cabeça de todo mundo aí. Se vocês verem como eu estou falando, vocês verem como eu estou falando, ó, você tem a camada de fora, não sei se dá pra ver daí, depois vocês pegam na hora do intervalo, vocês pegam aqui para poder sentir como é resistente, e tem a camada interna. Se vocês olhando por dentro, depois vocês vão perceber que aí tem as camadas fora e altamente resistente, tá? Eu vou falar, dar algumas dicas, né, de tudo. Deixa eu ver. Tá? Aí, esse é o grande lance. Por que que o vácuo é altamente eficiente? Porque é isso. Ele absorve muito e perde pouco. Ou seja, se eu diminuir essa diferença, esse delta de temperatura, eu estou ganhando mais em eficiência. Por favor. O nome do senhor? Meu nome é Norberto. Você falou que a incidência perpendicular dos raios solares incide sobre esse equipamento. Eu pergunto, esse equipamento necessita de angulação dado o equinócio? Sim, eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar. Tem uma inclinação sim, tem direcionamento para o norte geográfico. Mais para frente eu vou dar mostrando um pouquinho. Dado que isso é um equipamento de vidro, e em cidades como São Paulo, que é altamente poluído, esse vidro também recebe toda aquela poluição que mascara um pouco a absorção solar. Também necessita de limpeza e manutenção? Sim, necessita de limpeza e manutenção. Isso é mantendo ele sempre limpo, realmente. Isso não só para esse tipo de aquecedor, mas todos os outros aquecedores, para os outros fabricantes de tradicionais e a gente também, a gente fala que a cada 3 meses é ideal você dar uma lavada ou uma limpada nos tubos. Mais uma pergunta, por favor. Oi? Mais uma pergunta, por favor. Existe um índice comparativo quanto à capacitação térmica deste e outro equipamento? Ou seja, diferencial de temperatura obtida por cada um dos equipamentos? Tem sim. No final aqui eu tenho uma tabela comparativa, mas eu posso passar para o senhor assim, inicialmente seria o quê? Que temos que a capacidade térmica dos aquecedores tradicionais é de 60%, ou seja, o que você incide de energia nele, até de 50% a 60% é transformado em calor. Então, em capacidade térmica, eu tô falando. Tá? Mas assim,